Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, a imprensa está impressionada com o que o Cruzeiro vem apresentando nesse brasileiro. Tá no início ainda, mas, né, já mais ou menos uma parte aí, um quarto do brasileiro já quase foi alcançada. Quase um quarto já do brasileiro já foi alcançado. Então, apesar de ter muita coisa pela frente, o Cruzeiro tá jogando muito bem, tá evoluindo cada vez mais. E eles estão surpresos com o que o Pepa tá tirando desses jogadores. Apesar que já veio, né, com o planejamento pronto por causa do Pesolano. Apesar de um início ruim, né, no início do ano aí no Mineiro. Mas tá conseguindo extrair o máximo possível aí desses jogadores. Créditos para o linha de passe lá da ESPN. O link vai estar aqui na descrição. Dá uma moral lá pra eles. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Vamos ouvir o Pepa? Vamos ouvir o Pepa. Agora vamos falar do Cruzeiro. Vamos lá. Sobre a partida, o que dá para dizer é que no primeiro tempo do Cruzeiro, né, a gente viu um time que não criou tantas oportunidades, né? Depois, no segundo tempo, foi o Cruzeiro que a gente conhece, né? Para cima, vigoroso, várias oportunidades de gol. Se você foram 18 finalizações no total, né? Então esse é o Cruzeiro também que a gente sabe que você também quer. Boa noite a todos. Boa noite. Foi um grande jogo com grandes oportunidades, tanto de um lado como do outro. Agora houve aqui duas partes distintas. Concordo com a sua afirmação / pergunta. Concordo, porque foi bem visível. Mas, acima de tudo, nós na primeira parte corremos muito, mas não corremos como queríamos. O Flamengo também apresentou-se com um losango no corredor central. Nós mesmo com bola rapidamente percebemos onde é que tínhamos o espaço para explorar, mas não fomos lentos a perceber e a ler aquilo que o jogo estava a dar. É verdade que mesmo do banco tentando passar essas informações não é a mesma coisa. E sem bola não estávamos a conseguir ser efetivos, não estávamos a conseguir ter a capacidade de marcar alto, marcar a bola. E a bola estava muitas vezes descoberta e isso é desconfortável para nós. Nós gostamos de pressionar mais alto. E acabou por ser uma situação de dar muita bola, não porque nós quiséssemos, nós não queríamos baixar, mas houve ali, da forma como o Flamengo entrou em campo, nós não fomos capazes, nesse momento, de ser eficazes na marcação. Mas a verdade é que também não houve grandes oportunidades do Flamengo. Verdade seja dita, tiveram muita bola, pela capacidade que tiveram para manter a bola descoberta, mas em termos de oportunidades não houve muitas. Ao intervalo falamos, corrigimos, e depois sim, fomos... Isto pode parecer um pouco esquisito, mas o sentimento até de que merecíamos mais. Aquilo que fizemos, e parabéns ao Flamengo pela qualidade dos jogadores, por isso, mas isso é tudo sabido, não tenho que estar aqui a falar sobre isso, toda a gente sabe. Mas aqui depois nós fomos iguais a nós próprios. Quisemos jogar o jogo pelo jogo, ficamos muito mais subidos, com a organização do meio diferente, fizemos um losango com o Gilberto, com os dois meias mais subidos e o Machado mais posicional, e aí já permitimos os nossos pontas estarem mais subidos na pressão, na marcação da bola, e depois com naturalidade fomos crescendo no jogo. Tivemos várias oportunidades, não é normal também fazer aqui, ter mais oportunidades e mais remates que o Flamengo, não é normal, mas foi porque fomos atrás disso com tudo. Fica o sentimento que queríamos mais, tentamos mais, não viemos aqui para o ponto, viemos aqui para ganhar, não conseguimos, portanto agora é descansar bem. Temos uma final aí pela frente e o foco está já aí. Muito bem. Tá aí o Pepa. Fala, Calçade. Mais uma entrevista que, se você ouve falar de futebol, do treinador. Calçade gosta. Eu gosto, porque ele fala do jogo, né? A gente uma tá raridade, né, Calçade? A gente está aqui para falar do jogo, né? Sim. O treinador, quando fala do jogo, nos ajuda. Ajuda bastante, traz conteúdo para o programa. Embora, às vezes, assim, seja raro. Eles começam... Você pergunta disso aqui, ele responde daquilo outro, aí vem falar dele e tal. Esse não, ele falou do jogo, Pepa. É bem legal, cara, assim, ele falando até, criticando em alguns momentos o posicionamento da equipe, tudo, mas ele foi melhor que o Flamengo.
Foi. Ele tem menos... Ele foi e ele está melhor para que o Flamengo. extrair, mas ele consegue mais Esse é o do que ponto. aquilo que o Flamengo. Essa é a diferença do Pepe São Paulo e hoje. E o trabalho dele também é recente, não é? Mas ele pegou a casa mais bem arrumada, que já veio com o Pesolano, né? Tem uma rota. Não, É como uma corrida de bastão. Não passou para o outro continuou correndo. Não deixou cair o bastão. Não, mas é curioso que hoje, pela sequência, o Cruzeiro tropeçou contra o Cuiabá, um empate contra o Flamengo, jogando melhor. Ele até poderia desviar um pouco o foco para a arbitragem, porque Isso é verdade, você tem razão. decisões de arbitragem, o pênalti para o Flamengo acontece numa jogada chamada pelo VAR. Eu achei pênalti, mas é o típico lance que o árbitro está de frente, muito próximo, e não há necessidade de chamar o VAR aí. Então, para mim Mas foi pênalti, então não errou, tá certo. Não, o VAR Termina certo. corrige, mas, de fato, esse tipo de lance não deveria ser, porque eu entendi que foi pênalti, mas é absolutamente normal Seria um erro crasso se não fosse alguém marcado. achar, opa, isso aí não é pênalti, o Igor Formiga estava disputando espaço com o Pedro, não foi um lance absolutamente indiscutível. Então, para mim, esse lance, pela distância do Luiz Flávio, não precisava ter chamado. É que no futebol brasileiro, Breila, nem o VAR confia no árbitro. Isso aí acontece, mas há uma recomendação, e até uma recomendação reforçada de se evitar chamar o VAR toda hora, uma intervenção. Não é que ele não viu o lance, ele já vai com o braço dizendo que não foi nada, olha lá. E tá próximo, tem visão perfeita. E ele viu muito bem uma cavada do Gabigol e Sim, bem, ali foi muito bem o Luiz Flávio. Aliás, que ridículo, hein? E aí, ainda, Bom ponto, acho que é bom a gente falar isso daqui a mas pouco. ainda no primeiro tempo, é marcado o impedimento do Gilberto, em que o Bandeira descumpre uma recomendação. É isso. E a recomendação a gente até reclama disso Deixa às vezes. seguir, né? Deixa seguir. Todo mundo correndo pra nada. A não um ser pode que se seja algo machucar e muito não valia claro. nada, né? E esse A não ser que lance seja algo muito claro. não estava impedido, porque o Wesley dava condição do outro lado, e não dava para dizer, nossa, está totalmente ajustado. Dá para ver claramente o Wesley saindo da posição para tentar deixar o Gilberto em impedimento, e ele não consegue a tempo. E no segundo tempo, teve a jogada do Gerson, pé no peito do Dourado, que poderia. Esse é um lance interessante você falar. A gente já viu lances semelhantes que o árbitro de vídeo chama e aí a gente chega naquela história. Nossa, mas a câmera lenta tá ficando cada vez pior. Tá ficando pior. Como que ele ficou em campo? Esse é um lance que se o árbitro de campo vai ao vídeo, o Gerson não ficaria no campo, não. Esse é o lance, talvez, para chamar, porque é um vermelho quase indiscutível. Esse tem que chamar, Breno. Não, então, tem que chamar. Então, o VAR não deveria ter chamado no pênalti. Chamou e não chamou para revisar o lance do Gerson, que era para expulsão. Imagine o Cruzeiro jogando o que estava jogando, melhor no segundo tempo, com um a mais. Então eu vejo que em 3 decisões de arbitragem o Cruzeiro foi prejudicado e o Pepa preferiu falar de bola e é legítimo. E a gente tem de ressaltar a boa partida que o Cruzeiro fez, foi superior no segundo tempo. Criou em mais volume que o Flamengo, teve mais oportunidades claras de marcar, mas é preciso fazer o registro de que as decisões de arbitragem não favoreceram e houve lances. Esse lance do Gilberto, por exemplo, era uma oportunidade clara de gol para o Cruzeiro. Você sabe que a pergunta ali, a campanha do Cruzeiro é uma surpresa? Você sabe que é curioso? Porque tirando o Palmeiras, que é uma regularidade incrível, o Cruzeiro é de uma regularidade. Nosso Fogão também. O Botafogo também, bem lembrado. O Fluminense já deu uma osciladinha aqui e ali e tal. Mas a regularidade do Cruzeiro, ela surpreende. Porque mesmo nas derrotas, tirando o jogo com o Cuiabá... esse foi um jogo que não fora foi da bom. curva. Os outros jogos, é um Cruzeiro. Quando perdeu para o Corinthians, foi melhor. Hoje, empatou, poderia ter vencido o jogo. Tranquilamente. O jogo contra o Náutico, inclusive, né, pela Copa do Brasil. A estreia do Pepa. Os 2 jogos. Ele vai melhor. Ele acaba estreou nos perdendo o aflitos. jogo numa injustiça. Acontece no futebol, né? Injustiça. Justiça é quando tem problema com a arbitragem e tal. Mas, enfim, o Cruzeiro é de uma regularidade impressionante. Impressionante. É surpreendente. Essa campanha do Cruzeiro é uma surpresa? Pra mim é, William. Porque aí a gente vai cair na história que, mal comparando, a gente tentava comentar do Flamengo, né? A gente olha pro elenco do Cruzeiro, claro que voltou à Série A depois de 3 anos, é um clube muito importante, um clube gigante. Agora, o grupo de atletas
É um grupo de jogadores ou que foram muito bem na Série B e poucos ficaram, ou que chegaram ao Cruzeiro em baixa. Muita gente não queria os jogadores que o Cruzeiro contratou. Ou não acreditavam mais, ou o recorte recente era um recorte ruim, ou eles estavam em times que não foram bem também. E esses jogadores estão jogando bem, alguns deles. O Marlon faz um belo campeonato brasileiro, o lateral esquerdo. Olha, o Luciano Castanho estava no Guarani. Ele jogou os últimos anos muitas vezes a Série B, tem jogado bem no Cruzeiro. O William, que foi poupado, entrou no segundo tempo, tá bem. Né? Então, assim, no meio-campo, num primeiro momento, o Pepa perdeu peças importantes, o Richard era titular, ele foi citado na máfia de apostas e foi afastado pelo Cruzeiro, era um jogador importante no começo do Brasileiro. O Ramiro teve uma contusão muito séria na semana, não deve mais jogar no ano. Então ele está ainda encontrando jogadores. Olha o que a gente está falando. Talvez ele nem contasse em um primeiro momento. Eu tô pensando que olha o que a gente está falando. Os jogadores que você está falando e como eles eram avaliados fora do Cruzeiro. Sim. Eu acho que a gente pode falar que é surpreendente. Agora, dá para explicar. Isso aí não acontece por acaso. Porque quando tem aquela troca ali de final de Mineiro, fica, mas como assim? O Pesolano não vai sair? Foi estranho, né? Que ele ia sair, mas devia ter trocado antes. Quem é o Aí tem uma sequência. Vai se buscar o Pepa, porque a diretoria já sabia que ia sair o Pesolano e já estava encaminhando a busca. Ou seja, você tem uma linha de trabalho. Você pode gostar ou não do que o Pepa decidiu. Mas aí saiu, tempo depois foi logo assumir outro time lá da Europa do grupo. Mas você, de posse da informação que esse cara não fica, eu vou buscar alguém que se assemelhe. Ou seja, já tem uma lógica de trabalho. Quando o cara chega, ele recupera. O Cruzeiro hoje sabe como joga. O Cruzeiro sabe jogar até segundo tempo dentro do Maracanã contra o Flamengo. Pepa, Pedro, desculpa, até admitiu o seguinte, primeiro tempo a gente não jogou como a gente queria. A gente correu de uma maneira que não queria. Demorou para identificar. E fez um gol a 3 minutos. E foi o que eu falei até, que eu achei que superestimou o Flamengo ali no primeiro tempo. Achei que não seria a melhor postura. Então, até que depois ele fala do segundo tempo, eu concordo. Agora, então assim, surpreende, mas é tranquilo de explicar. O trabalho está sendo feito, não é que não tá batendo a bola na canela, o goleiro está salvando tudo, então está evitando de perder. Não é assim. Tem que você estar potencializando quem ninguém dava nada. Sim. Você procurou, tem uma sequência de projetos. A gente está falando aqui do Flamengo, ruptura, 4, 6 meses de ruptura. Calçado pegou ali, eu nem tinha parado para pensar, em um ano, 4 treinadores. Então assim, ali não, ali você está tentando encaixar. Surpreende pela projeção que a gente acaba sempre fazendo de início. Mas não dá para dizer que não dá. Se olhar, não é fácil de um campeonato para o outro. De um campeonato para o outro, quem é que traz uma história para esse daqui? Palmeiras, sim. Com o Fluminense, Diniz, Fortaleza para mim. E aí você começa a procurar, porque os outros todos... O próprio Cássio do Botafogo não é a mesma história para mim. Não é a mesma história, mas eu vejo o seguinte, a gente precisa entender cada campeonato. Sim. Os campeonatos são diferentes. Nesse daqui, Palmeiras, Flu, eu acho que vão levar. A gente tem que saber até que ponto o Fluminense aguenta várias competições, essas coisas. Mas todos os outros, para mim, correm risco. Risco é do torcedor precisa entender, do Botafogo, que talvez não vá terminar assim, não vá até o final do ano nesse ritmo. O do Cruzeiro, talvez não vai melhorar. O do Grêmio. Assim, é preciso ter um pouco de noção do que acontece no futebol. Porque, às vezes, no início, o torcedor se encanta e depois vem a realidade. A refém daquilo que você fez no começo, né? E ali, o que é bom passa a ser ruim. Você pega, o que o Botafogo está fazendo? É muito bom. Quanto tempo vai durar? Vai ter dificuldade? Vai, porque quando a gente abrir a janela, muita gente vai sair do futebol brasileiro, muita gente vai entrar. E como é que vão ficar as equipes? Pode ser um segundo semestre bem diferente. Então, um campeonato é diferente do outro e é preciso entender isso. Sim. Agora, quem traz o trabalho, isso é muito pouco. Mas isso ajuda demais, né? Claro, já coloca na frente. Nessa corrida já sai na frente. Galera, vocês acham que o Cruzeiro ainda vai conseguir evoluir? Vai conseguir jogar melhor do que tá jogando? Porque o Cruzeiro não tem aquele timão, né? Mas tem jogado bem. Tá errando muito gol. Tem que melhorar isso. Isso é uma das coisas assim, primordiais para melhorar. Tem a janela ainda aí em julho. Espero que o Cruzeiro traga um centroavante aí. Traga alguém ali para melhorar um pouco esse time do Cruzeiro. E vamos esperar aí. Vamos ver o que vai acontecer aí no restante do campeonato. Espero que o Cruzeiro fique aí, alcance pelo menos aí uma Libertadores. É difícil? Quem sabe? Tudo pode acontecer. Do jeito que o Cruzeiro, ninguém esperava que o Cruzeiro ia jogar bem. E ele tá jogando, então a gente pode conseguir isso aí. Beleza? Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.